Quer ler ou podemos começar? Então, essa parte mesmo, vai lá. Vamos lá, a carta ela é endereçada ao Lula, tá? E isso começa, pode ser que, assim, realmente não conheço muito desses protocolos, ela poderia ser endereçada ao chefe de Estado do Brasil, mas basicamente, ele cita o presidente da República, o Lula, então ela é como se ela tivesse um endereço formal no sentido de um ataque político, tá? Mas isso às vezes não é necessário. Talvez eu esteja falando besteira aqui, tá? Mas citar o Lula nominalmente é começar a música com o refrão, tá? Ele diz: prezado senhor presidente, conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Este tom e este primeiro parágrafo, tá? Mostra assim, tá aqui, me mostra ele do nada tá entregando. Assim, o Trump soltar um documento iniciando com isto, ele está querendo criar algum tipo de relação da sanção com o apoio dele ao Bolsonaro, que é o que ele está colocando, tá? E eu acho que é isso que os bolsonaristas, o Figueiredo, o Eduardo, talvez o próprio Jair queiram para a construção de uma mitologia a respeito deles. E tá? Esse primeiro parágrafo vai na linha do que ele já havia tuitado lá essa semana, já, né? Sim. Aí ele prossegue. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, como foi ilustrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que emitiu centenas de ordens secretas e ilegais de censura às plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e expulsão do mercado brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos uma tarifa de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos, além de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para evitar esta tarifa de 50% estarão sujeitas à tarifa mais alta. Vamos lá. Então, volto pro começo, porque assim, o começo desse parágrafo que interessa, sobe. Ele bota, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres. Ele tá falando do quê ali? Que tiraram o Bolsonaro da eleição. Bolsonaro seria não ter ataque. uma eleição livre. Tá, então e ele os bota... direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. Aí tá falando das empresas americanas que estão sendo afetadas por isso, pelas sanções. Então ele trouxe ali, primeiro, ele saúda o Bolsonaro no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo ele diz que basicamente retiraram um aliado dele das eleições e depois você taxar e, vamos dizer, submeter as empresas americanas a uma regulamentação draconiana motivam em parte o que está acontecendo. Ou seja, ele está entregando... Estamos com 10 mil pessoas aqui na live, tá bom, Riso? Like na live. Maravilhoso, like na live. Riso acertou em fazermos uma live hoje. Pessoal, like na live, se inscreva no canal. Vamos entrando na Valete. 10 mil no MBL e mais 1.500 no Arthur. Sim, hoje é 3 valetes que vocês ganham. Então hoje é especial. O setor jurídico acabou de falar que 3 valetes está um pouco exagerado. Não, que é um dia especial. Bom, manda zap pro setor da logística aí. Tá, pelo menos 2 aqui, vai. Vamos lá. Aí ele prossegue. Então a gente tem que fazer hermenêutica aqui. Vamos pegando. Então, assim, ele está atribuindo também essa sanção. Ele está atribuindo como razão dela a defesa do Bolsonaro, que ele faz, né, do parceiro dele, e essa questão das empresas americanas, que é real. Vamos lembrar, as empresas de Big Tech estão próximas ao governo americano. Elas são parceiras diretas do governo americano hoje. E elas estão se mobilizando aqui no Brasil por conta dessa regulamentação, porque é uma regulamentação que eles têm medo de se espalhar por outras nações e se tornar uma espécie de modelo jurídico de redução, não só das atividades dela, mas de um certo soft power que os Estados Unidos exercem em outras nações, através de empresas dele que trabalham com informação e dados e formação de opinião pública, que isso é poder hoje. Por mais que a gente finja, é poder, né? Quer comentar algo ou que eu posso pro próximo? Não, é isso mesmo. E vai na linha do que eu falei da resolução do BRICS, que é importante nesse sentido, porque o que esses países querem, os países do BRICS, é de que eles tenham a soberania necessária para fazer qualquer tipo de regulação sobre rede social e inteligência artificial, o que vai na contramão do que o Trump e os Estados Unidos estão querendo. Então vamos lá, desce aí o parágrafo, Rizzo. Vamos ler agora outro parágrafo. Ele fez. As empresas de Big Tech estão próximas ao governo americano. Elas são parceiras diretas do governo americano hoje.
E elas estão se mobilizando aqui no Brasil por conta dessa regulamentação, porque é uma regulamentação que eles têm medo de se espalhar por outras nações e se tornar uma espécie de modelo jurídico de redução, não só das atividades dela, mas de um certo soft power que os Estados Unidos exercem em outras nações, através de empresas dele que trabalham com informação e dados e formação de opinião pública, que isso é poder hoje. Por mais que a gente finja, é poder, né? Quer comentar algo ou que eu posso pro próximo? Não, é isso mesmo, e vai na linha do que eu falei da resolução do BRICS, que é importante nesse sentido, porque o que esses países querem, os países do BRICS, é de que eles tenham a soberania necessária para fazer qualquer tipo de regulação sobre rede social e inteligência artificial, o que vai na contramão do que o Trump e os Estados Unidos estão querendo. Então vamos lá, desce aí o parágrafo, Rizzo. Vamos ler agora outro parágrafo, ele fez. Aí, pra mim, é onde começa. Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar dessa relação antiga e muito injusta, marcada por políticas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nossa relação tem sido, infelizmente, muito pouco recíproca. É em parte verdadeiro. O Brasil aplica mais taxas aos Estados Unidos do que os Estados Unidos aplicam ao Brasil. Posto isso, e curiosamente, o Brasil é um dos poucos países no mundo em que os Estados Unidos têm uma relação superavitária. Né? Tanto que quando veio aquelas últimas taxações, que ele ficou lá brincando de taxar o mundo, no final ele olhou pro Brasil e falou, é 10%, esses caras definitivamente não são o nosso problema. Aí ele diz, peço que compreenda que a tarifa de 50% é muito menor do que o necessário para equilibrar o campo de jogo com seu país, e é necessário adotar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se empresas brasileiras, ou que operem no Brasil, decidirem construir ou fabricar seus produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para provar isso de uma forma rápida, profissional e rotineira, ou seja, em questão de semanas. Curiosamente, a Embraer faz isso lá, né? Ela monta aviões lá e algumas operações industriais no Brasil terminam a produção dos Estados Unidos. Curiosamente também, eu já trabalhei nesse setor, ainda temos no Brasil muitas sistemistas do setor automotivo, tá? Que são empresas que fazem, vamos dizer, partes inteiras de carros que exportam isso para os Estados Unidos. No caso, a produção desse material ficaria altamente comprometida. Aí ele prossegue. Se por algum motivo o senhor decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que escolher aumentá-las, será acrescentado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias do Brasil, causando déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Nesse ponto é mentira, os Estados Unidos não está em déficit com o Brasil, os Estados Unidos está em superávit, a balança comercial americana é favorável para eles. Aí prossegue, esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e de fato à nossa segurança nacional. Aí isso aqui é discurso para dentro. Ele tá mentindo, porque os Estados Unidos são superavitários em relação com o Brasil, mas ele soa, vamos dizer, ele está defendendo o interesse americano. Então, eu vejo na carta dele vários materiais, um apoio a um aliado político no Brasil, um apoio às empresas de Big Tech, e agora um aceno ao produtor americano, e a ideia de America First. Venham brasileiros produzir aqui, como se a gente fosse uma grande produção, grande potência industrial indo produzir lá. Aí ele fala, além disso, por causa dos contínuos ataques do Brasil às atividades comerciais digitais das empresas americanas, bem como de outras práticas comerciais desleais, estou instituindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação de seção 301 contra o Brasil, que é uma legislação que abre, vamos dizer, é dos anos 70, se não me engano, essa legislação, que abre, vamos dizer, uma espécie de um processo interno para averiguar essa relação desigual, desproporcional que tem com os Estados Unidos. Em geral, quem costuma receber isso, tá, cai nesse 301, acaba entrando num grande litígio jurídico com os Estados Unidos, e isso costuma ir para a OMC, na Organização Mundial do Comércio, para, enfim, resolver isso juridicamente. E o Brasil já foi ao OMC não por causa disso, mas em outros casos. Acho que inclusive com os Estados Unidos. Prossegue. Se o senhor quiser abrir seus mercados comerciais, até então fechados para os Estados Unidos, e eliminar suas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais, nós talvez consideremos um ajuste dessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo. Repare que a possibilidade dele fazer qualquer tipo de alteração ao que prega a carta não tem a ver com eleição, ou com Bolsonaro, ou com qualquer coisa do tipo. Tem a ver com tarifa, né? Com política tarifária e não tarifária. Então, verdade, porque veja, esse assunto, o que o Renato colocou, esse assunto é o mais importante para ele, porque na prática, se ele cede nisso, se o Lula cede nisso, ele cede naquilo. Logo,
resolve esse assunto e os outros temas ficam meio que de lado, né? Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. O senhor nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América. Obrigado por sua atenção a este assunto. E vamos continuar aumentando, vamos pra briga. No final das contas, não teve tarifa nenhuma pra Colômbia. A tarifa lá é de 10%, igual o Trump aplicou, né, praticamente no mundo inteiro. Então, eu acho que o Lula vai seguir a linha do Gustavo Petro. Que acho que, inclusive, até ele já se pronunciou até sobre essas tarifas do Brasil. O Lula tem um contato muito grande aqui com ele. Eu imagino ele seguindo esse caminho e, claro, buscar novos mercados na China. A gente tá falando... O Brasil, se não me falha a memória, é 15% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, assim... claro, é relevante pra caramba, mas... daria pra achar outros caminhos? Assim, Cara, sendo honesto, meio que daria. A gente precisa só entender uma coisa, tá? Rapidinho. O Brasil é um país muito fechado. O Brasil exporta pouco. Vocês sabem disso, né? Existe aquela visão assim, o Brasil é um país agroexportador. Gente, o Brasil, ele é um país agro, tá? Ele também exporta, mas nós não somos um grande exportador. O Brasil é fechado pro mundo, tanto para importações quanto para exportações. O Brasil é um país fechado, acima de tudo. Então, mesmo na relação com os Estados Unidos, que já não é mais o maior parceiro comercial do Brasil, isso não é grandioso. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Aqui o Riso separou legal as exportações do Brasil para os Estados Unidos, né? O primeiro bloco ali é o que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Isso dá um total de 37 bilhões de dólares no ano de 2023. Principal produto na pauta de exportação: petróleo cru, petróleo refinado e minério de ferro. Certo? Tá no primeiro bloco ali. Depois vai para ferro semi-acabado. Pig iron, não sei exatamente o que é pig iron, se é, sei lá, não é minério de ferro. Me falem depois o que é. E aí lingote de aço. Ou seja, cara, uma grande parte da exportação brasileira para os Estados Unidos é petróleo e ferro gusa, tá? É material assim de baixo valor agregado, commodities. Como ferro, aço é pouquinho e petróleo. Petróleo refinado. Então o Brasil manda é uma boa, dá um toque. O Brasil compra petróleo refinado dos Estados Unidos e vende petróleo cru. Entendeu? Porque o Brasil não consegue processar o próprio petróleo. Agora, assim, eu tô curioso, o que é esse gas turbines? Turbinas de o quê? Realmente eu não sei o que é uma... Dá um Google, deixa... Pode participar da live aqui rapidinho? Eu posso. Tá ao vivo aqui, por telefone. Tá eu e o Renan aqui. Renanzão, Beraldo tá aqui. Grande Beraldo, tudo bom? Grande, Renan. Beleza, e você? Maravilhoso. Me fala um pouco sobre essa questão do petróleo, porque assim, o Lula prometeu que vai enfiar taxação nas exportações americanas para o Brasil. O Brasil, ele manda muito petróleo cru para os Estados Unidos e os Estados Unidos mandam petróleo refinado para o Brasil. Quais seriam as consequências disso? Porque em tese, né, a galera fala, não, mas é só o Brasil ficar com o petróleo aqui. Mas não é, o Brasil tem capacidade de refino de todo o petróleo cru dele ou não? O Brasil ele tem diversas deficiências nessa área de petróleo. E a gente viu um discurso, né, da Petrobras é nossa, o petróleo é nosso, aquele papo furado, mas que na verdade a Petrobras não faz investimento a sério já há muito tempo e com isso o Brasil não tem capacidade de produzir todos os produtos, os derivados refinados que precisam abastecer a economia brasileira. Então o Brasil hoje ele não consegue processar, por exemplo, né? O balanço, ele é um balanço de quase autossuficiência, digamos assim, de produção de petróleo, só que as refinarias não têm a capacidade necessária para processar a qualidade do petróleo que é produzido na costa brasileira. Então esse é um problema e que, obviamente, aí os traders da Petrobras acham ótimo, porque eles vendem esse produto para fora e eles compram produto de fora, outro perfil de petróleo de fora. O que vem dos Estados Unidos? Vem muita nafta e vem diesel também, porque a Petrobras, ela e algumas empresas, como por exemplo a Raízen, que tem acordo com a Shell, eles resistem a comprar grandes volumes da Rússia, que hoje é o grande fornecedor de óleo diesel para o Brasil. E com isso eles estão comprando do mercado americano. Só que se houver tarifa,
esquece, esse mercado morreu. Isso é um mercado que você ganha centavos no litro que você comercializa. Então morreu esse negócio e vai encarecer o combustível, sobretudo diesel e gasolina do Brasil. E isso fortalece a relação com a Rússia, não vai ter como fugir. Aí o Brasil vai ter que se isolar ainda mais dos Estados Unidos, porque ele não vai poder cumprir as sanções que estão sendo impostas à Rússia pelos Estados Unidos e pela Europa, e vai cada vez mais abraçar os BRICS, entendeu? Você acha, Beraldo, pergunta, você acha que o Lula já deu essa resposta, ele meteu reciprocidade, avisou que o Bolsonaro vai ser julgado pelo STF da mesma maneira e que não vai alterar nada sobre redes sociais. Para fazer isso, ele tem que estar alicerçado numa resposta que pode, eu acho que deve vir dos BRICS, no sentido tipo, não, fica tranquilo, Brasil. A gente compra aí, a gente tá falando aí no Brasil de 39 bilhões em exportações. Cara, os BRICS abastecem isso e a questão de, petróleo, certos insumos para agricultura, que todo mundo fala, precisa do potássio, não sei o quê. Eles têm. Você acha que aconteceria isso? Acha que os BRICS acolheriam o Brasil na treta? Tem dois elementos, Renan. Primeiro é o seguinte, do ponto de vista das commodities, cara, commodity é commodity, o mundo inteiro compra commodity. Então, se você não vender para os Estados Unidos, você vai vender para a Índia, você vai vender para a China, enfim, alguém vai comprar a sua commodity. Óbvio, você tem um impacto de frete, de custo logístico, mas você vai escoar isso. Qual é o grande pepino? Embraer, por exemplo, né? Os Estados Unidos é o grande mercado da Embraer. Aí imagina alguém que encomendou um avião há 2 anos, o avião está ficando pronto agora, aí o cara falou, agora você vai ter que pagar tarifa de 50%. Matou a Embraer nos Estados Unidos, a Bombardier vai nadar de braçada dentro desse mercado. E quando você olha para a China, o que a China vai fazer? Porque quando fala BRICS e tal, mas não é BRICS, é a China. A China é o grande antagonista dos Estados Unidos e a Índia se beneficia do relacionamento com os dois. Então, a China vai olhar para o Brasil e vai falar, Brasil, vem aqui para o meu colo, tá? Eu vou te fazer um cafuné, mas você vai ter que me deixar construir a ferrovia Pacífico-Atlântico. Maravilhoso, é o que estamos falando. Com isso, a China toma conta, ela fica proprietária de uma infraestrutura estratégica do Brasil, que é o que ela quer, e o Brasil vem resistindo. Porque ela já controla o porto no Peru, onde essa ferrovia vai desembocar. E ela, com essa ferrovia, ela vai poder escoar toda a produção de grãos brasileiras e tudo mais que ela quer, direto, sem precisar passar pelo Canal do Panamá. Então, ela tem um ganho logístico enorme. E o Brasil, que é preguiçoso, isso não é só uma característica do Brasil, a gente vai se acostumar a essa dinâmica. Não, eu vou produzir aqui, vou colocar no vagão de trem e a China vai comprar. Então, a gente vai ficando cada vez mais escravo da China. Aí primeiro vai ser a ferrovia, depois vai ser o porto, depois vai ser o aeroporto, depois vai ser o armazém. E aí nós estamos ferrados, entendeu? A gente vai virar um país africano subserviente à China, porque a China controla toda a estrutura logística brasileira. Então, assim, é um suicídio a gente fazer isso a longo prazo, apesar de parecer uma vitória, né, de pirro agora nesse momento. Mas é o que resta pro Lula, né? É o que ele vai fazer. Claramente. A sorte é que só tem 1 ano e meio, então não dá pra fazer, grandes coisas, concretizar muita coisa, entendeu? Minha pergunta, assim, maravilhosa a participação do Beraldo por enquanto, hein? Maravilhosa. Vou fazer mais uma pergunta aqui, interessante. Nesse cenário, o Lula toma um susto essa semana, bolsa, dólar, etc. Mas ele tem uma resposta da China, vamos ser claro, China barra Rússia, mas maiormente China, segurando a onda dele, ele ficaria assim com um pouco dano do ponto de vista econômico, um dano menor do que se imagina, e com um inimigo para ficar justificando os próprios fracassos. Em tese, esse não seria um cenário bom para o Lula? Ou você acha que não, só vai dar merda? O que você acha? Não, eu acho que do ponto de vista político-eleitoral, para o Lula ficou ótimo. Por quê? Ele tem a desculpa de que o Trump fez isso para defender o Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro é responsável pelo caos econômico que foi criado. E ele vai fazer esses acordos com a China para dar uma resposta aos brasileiros e tal. Ele vai criar esse discurso de que ele deu, né, a China foi salvo pela China, e criar uma simpatia maior da população brasileira com a China.
mas esse momento político eleitoral, ele vai se dar com base no discurso, enquanto o Brasil de verdade vai estar um caos absoluto, porque a gente viu ali o estado de São Paulo e Santa Catarina, que são os grandes exportadores para os Estados Unidos, são estados opositores ao Lula. Sim. Então, assim, sinceramente, ele não quer saber, ele quer que todo mundo se dane, porque eles só estão olhando na eleição do ano que vem. Sim. Ele tem um problema fiscal gigantesco que, se ele sair da presidência, ele está ferrado. Entendeu? Esse pepino vai voltar processo, responsabilização para ele e para a turma dele. Beraldo, você acha que essas exportações, assim, onde dói muito em São Paulo? A gente estava vendo ali na própria paleta de exportação. Embraer, suco de laranja, café, carne congelada um pouco, alguma coisa de minério de ferro, e Santa Catarina, basicamente motor elétrico da WEG, pra caramba, né? Santa Catarina, assim, é WEG pra caramba, algumas outras peças industriais, componentes de indústria automotiva. Paraná, a indústria da madeira do Paraná fica muito comprometida. Eles vendem o IDF demais para os Estados Unidos. Isso tudo você acha que é passível de ser absorvido pela China? Ou a China caga para isso? E simplesmente vai ter um pedaço do Brasil que vai só se lascar? Ah, não, vai. Você viu o caso da Embraer, que eu acho que é o mais fácil da audiência se identificar. 35% das exportações. Daí você vê assim, o chinês agora assim, vai comprar 35% mais avião da Embraer? Não vai, porque você compra a aeronave com base na competitividade comparado com outros produtores, né? Outras fábricas, que é principalmente a Bombardier, que é o compete direto ali. Então, não vai ter como absorver isso. E outra coisa, a Embraer está produzindo o avião. Agora, esses aviões ficando prontos, a pessoa que comprou não consegue absorver, ainda mais nos Estados Unidos, que é um mercado muito de mercado de fretamento, né? Então, você tem essas grandes companhias que compram um monte de Phenom, de Praetor, de não sei o quê, para incorporar essa frota, eles ficam alugando. O cara aluga o valor da hora. Esse valor da hora tem um valor no mercado. Se o custo da aeronave é muito alto, não faz sentido o negócio dele, entendeu? E a China não tem lá centenas de compradores, de pessoas, de chineses. Puxa, estou doido atrás de um avião da Embraer. Não tem. Então, vai ser um pepinaço para eles. Só entendeu? falando de São Paulo, Beraldo, só te mostrar assim, como São Paulo se ferra muito nessa história. Distribuição percentual aproximada da exportação paulista para os Estados Unidos. Aeronave, petróleo, ferro e aço, motores e máquinas, aí café, suco de laranja, celulose. Ou seja, praticamente tudo do que realmente importa na pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos é o que é primordial para São Paulo. 33% é de São Paulo. Então, meio que assim, isto é um desastre econômico para São Paulo. Um desastre econômico. Porque aí quando você olha para as commodities, que você consegue escoar facilmente para outros mercados, mas a que preço? Eu sei que você não tem mais para quem vender. O teu principal cliente deu uma banana. A China vai levar na liquidação, né? É óbvio, entendeu? O mundo é selvagem, as pessoas ficam falando esse discurso assim do Lula, do governo, você fica ouvindo, parece que eles estão, que o mundo é um domingo de sol no parque, todo mundo de mão dada, entendeu? Abraçando uma árvore. O mundo é selvagem, meu amigo. É todo mundo matando e morrendo todo dia. A gente é que é otário, a gente que é trouxa, entendeu? Então, eles vão esfolar o Brasil, ainda vão parecer de salvadores da pátria. Que situação. Então, a situação para alguns estados é especialmente desesperadora. O agro vai dar o jeito dele, que é o que a gente estava comentando aqui. O agro vai fazer o corre dele como sempre faz. Tem bancada para pressionar o Lula, pode, mesmo com uma liquidação, pegar uma parte dessa produção e jogar, até porque os Estados Unidos não são exatamente compradores do agro brasileiro. Isso é uma das razões até para o fato dos Estados Unidos serem superavitários com o Brasil na balança comercial. Os Estados Unidos têm agro próprio que concorre com o Brasil, então eles vão ficar comprando soja brasileira, milho brasileiro. Não, e outra coisa, Renan, as grandes tradings, que no fundo é quem compra essa produção e leva para os mercados, elas operam mundialmente. As tradings de commodities, elas são operações efetivamente globais. Esses caras têm escritórios em 50, 60, 70 países. Eles têm tudo absolutamente mapeado. Então, ele vai pegar o do Brasil, ele vai levar para a Índia ou vai levar para algum país da Europa e vai pegar
o produto que ia para esse país da Europa e vai levar embora. O que aumenta aí? O custo logístico. E esse custo logístico, quem vai acabar pagando é o produtor. Entendeu? É isso que vai acontecer. Que doideira. É um desarranjo que acontece. Então, em todos os cenários pro Brasil, isso é um desastre. Não há cenário positivo nessa história toda. Não há cenário positivo. Isso é um desastre. Não há cenário positivo. Não. Então, agora o que a gente deveria ver e que não vai ver, porque é muita conversa fiada e pouca prática, são esses malandros aí que estão em torno do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, atuar no mercado, no governo norte-americano com as influências e os contatos que eles dizem que têm, para poder reverter isso. Agora, eles não têm credibilidade nem moral para fazer isso. Né? Você acha, Beraldo, que aquela citação ao Bolsonaro no começo da carta é meio que é um presentinho para eles brincarem de olha só, Xandão, estamos aprontando para Eduardo cantar de galo? Que não tem como cantar de galo. Eu também acho que não, mas eu nunca ignoro o fator burrice, Beraldo. Não ignoro esse fator. Beraldo tava assistindo a live, eu acho. Não, isso foi um presente que o Trump deu para o Lula. Porque ali ele já coloca a bunda em quem o Lula vai enfiar isso com a maior facilidade do mundo. Quer dizer, o caos econômico gerado é culpa do Bolsonaro. E o Trump faz isso, ele usa a posição de presidente dele para criar um enredo que favorece a ação que ele move contra Alexandre de Moraes através da Trump Organization na Flórida, na Justiça Federal da Flórida, dizendo aquela questão do cerceamento da liberdade de expressão e tal, que não tem nada a ver com tarifas, essa porra. Entendeu? Até porque, assim, se existe uma preocupação dos Estados Unidos com liberdade de expressão, com abusos do judiciário brasileiro, quem deveria estar mencionado na carta não é o Jair Bolsonaro, que está aí, livre, leve, solto, sem passaporte, mas tá pelo menos tá solto. Ele tinha que estar mencionando as velhinhas de Santa Catarina que estão presas lá na Papuda há 2, 3 anos, entendeu? Então, não é isso, pô. Não é isso. Eu acho que ele colocou no rabo do Bolsonaro nessa história. É o que me parece, porque isso não vai ajudar o Bolsonaro no julgamento. Ninguém vai aliviar a mão ali na pena do Bolsonaro porque, puxa, o Trump citou ele na carta. Não vai ter essa percepção, entendeu? Assim, entendendo o que você está falando, não te parece, que é o que eu sinto, que assim, o Trump só cuidou do auto-interesse? Ele entendia, Eduardo, vocês querem isso aí, eu falo lá, tal, vocês que se explodem na América do Sul. Porque, não tem muitas consequências, imagino que o Trump está interessado em restaurar a democracia brasileira, tal. Primeiro que ele não está interessado nisso, né? Segundo que as coisas não se encaminham para isso. Aí ele só jogou mais assim, ó, toma mais um pouquinho de crise aí para vocês se virem aí. Não, e é pior, porque isso simboliza, no meu modo de ver, a desimportância total e absoluta do Brasil no contexto mundial. O Brasil claramente está sendo usado para um ataque contra os BRICS. Sim. Está sendo penalizado também por aquele discurso filha da mãe de vamos fazer uma moeda própria dos BRICS, vamos dar uma banana, que só o Brasil falou aquilo. Né? Só o Brasil levou aquilo a sério. E que o Lula nem entende o que é uma moeda, né? Então, o Brasil, ele se coloca na posição de desimportância que ele pode ser usado para mandar recado para a China, e não só para a China, Renan. Para os aliados. Imagina o que está passando agora na cabeça da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e de outros que têm relações fortes com os Estados Unidos, mas que estão ciscando ali no lado dos BRICS, entendeu? Então, pô, isso aí vai ser puta. E ele passa esse recado, obviamente, com o player desse contexto dos BRICS menos importante que é o Brasil. Sim. Agora, como é que um país com 210 milhões de habitantes, 7 mil quilômetros de costa, terras imensas agricultáveis, petróleo, minério, ouro, nióbio, tudo isso, sem terremoto, sem furacão, sem neve, como é que um país desse chega a este nível de desimportância? Cara, isso é um negócio assim assustador, é impressionante. Nossa, assim, o Beraldo tá resumindo, assim, todas as conversas que eu tive em todos os grupos com as pessoas, o discurso do Beraldo, assim, é uma síntese, porque isso aqui não é meio que um fim de festa de tudo que o Brasil almejava ser?
Isso aqui é o maior fim de festa que tem. É o fim de festa da Constituição de 88. É o fim de festa daquela ideia assim de que o Brasil não precisa de algum tipo de planejamento de longo prazo pra gente estabelecer no mundo, que é a ideia curto-prazista que a gente teve. A ideia também da diplomacia bom moço que o Itamaraty teve. Essa diplomacia bom moço que a gente fica aí igual o Zé Carioca dando risada pra todo mundo, achando que é muito esperto. Assim, é uma falência total. A gente tá de 4 bêbado na sarjeta. É exatamente isso. E com a bunda pra cima. Com a bunda pra cima, exatamente. Sorte que o Xi Jinping é chinês, né? O problema é que ele tem... Não, deixa pra lá, vai. Não quero me complicar. Ele tem muita influência na África, é isso que você quis dizer. Ele traz um aliado do Congo e resolve essa história. Vamos dizer que o Motumbo... Fogo. Enfim, cara, que loucura. Ó, Beraldão, estamos aqui, ó, nos 2 canais somados com 10 mil pessoas. Maravilhoso. Agora, deixa eu só falar uma coisa, Renan. Isso consolida essa situação absolutamente deprimente do Brasil. O brasileiro ele não tem nenhuma perspectiva de ter uma vida melhor, ele não tem nenhuma perspectiva de ter um país mais seguro, ele não tem nenhuma perspectiva de ter um sistema educacional melhor, ele não tem nenhuma perspectiva. A única perspectiva do brasileiro hoje é sobreviver, no sentido literal da palavra. Quando a gente olha para as eleições do ano que vem, é fundamental entender a importância que essas eleições terão e o papel fundamental que o Partido Missão terá nas eleições do ano que vem. Porque as pessoas não podem continuar lidando com o país e com o futuro do país com a displicência, com a forma circense que tem acontecido nos últimos tempos. E o Missão é que vai oferecer um candidato que efetivamente tem um plano para o Brasil. E, de novo, um candidato que tem coragem, que tem senso de responsabilidade e que vai fazer o trabalho que precisa ser feito sem ficar com esse discurso babaca, idiota, primário, de gente que faz muito blá 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 e corre para debaixo da cama ao primeiro sinal de perigo. Maravilhoso. É isso. Quando eu vejo isso acontecer, Beraldo, é exatamente isso que eu sinto. O nosso propósito histórico só fica mais óbvio. Né? Tanto que assim, os dois lados ali, PT e Bolsonaro, eles estão só fazendo papel de retardado pro mundo. Porque deixou de ser um papel de retardado pro próprio brasileiro, um papel de retardado pro mundo. Então, ou a gente vira essa mesa, ou já era. Sim, é isso mesmo. Bom, vamos trabalhar para isso. Maravilhoso. Incessantemente. Esse foi o magnífico Beraldo. Obrigado. Grande Beraldo, você já tinha meu voto, cara. Não precisava de tudo eu já era Beraldo 2026, agora eu sou mais ainda Beraldo 2026. Eu era 100%, agora eu sou 200%. Sou 140%. Valeu, Beraldão, um abraço. Maravilhoso. Abração, pessoal. Valeu, Beraldo. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV. Fique por dentro de cada lance, cada novidade e todas as reviravoltas com os nossos cortes exclusivos. Não perca nada. Para mais cortes como esse, se inscreva no A Caçada Diária.